Você está sintonizado no Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Vamos então ao conteúdo, à matéria especial da semana. Atualmente, o jornalismo está passando por um momento de transição e de reformulação. As novas tecnologias, como smartphones e tablets, estão impactando diretamente na forma de se fazer jornalismo. É necessário uma adaptação nesse novo modelo da profissão que vem agregando cada vez mais as novas tecnologias e novos modos de se transmitir conteúdo. No entanto, está se tornando rotina que as redações sofram esse impacto. Recentemente, o jornal esportivo Diário Lance, circulado em quase todo o território brasileiro, sofreu um grande corte. Walter Matos Júnior, presidente do Grupo Lance, escreveu uma carta justificando a decisão de demitir os jornalistas na redação do Rio de Janeiro. O Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro diz que o corte atingiu até 30 funcionários. Entre as justificativas, Walter Matos diz que é preciso se reinventar para atender às novas demandas. Complementa dizendo que, às vezes, para se dar um passo à frente, é necessário tomar medidas desagradáveis. Outro importante veículo no jornalismo esportivo nacional também está tomando medidas para se adaptar à nova era do jornalismo. A ESPN de São Paulo anunciou a demissão de 10 jornalistas como forma de renovação natural dos funcionários. A maioria deles possuía cargo de chefia. A empresa garante que nenhuma função será extinta e todos os cargos serão ocupados por novos funcionários. O portal de notícias Terra vem realizando cortes em seu quadro de funcionários desde 2012. Em agosto desse ano, grande parte dos jornalistas foi desligada do portal e a editoria de fotografia foi fechada. Arthur Kleiber é formado em jornalismo pela Unesp de Bauru em 2007 e foi um dos afetados pelo corte. Já tinha tido um em 2012, né? Já tinha rodado um pessoal, tinha sido bastante gente da empresa, mas tinha sido poucos jornalistas. A parte editorial não tinha sido tanto afetada. O que mais teve foi pessoal de tecnologia, tipo os produtos que o Terra tinha, né? E aí agora em 2014, em agosto, foi mais uma galera, e dessa vez foram mais de 100 pessoas. Da empresa foram umas 150 pessoas, parece, e da área de editorial de jornalista, talvez uns 40, não sei, por aí, 50 pessoas, bastante gente. Arthur destaca que essa situação sobrecarrega e prejudica a qualidade da informação. Teve um corte e ficou o pessoal, e o trabalho continua o mesmo. Aí teve outro corte, e assim, o trabalho é o mesmo, né? Continua tendo que produzir conteúdo, só que cada vez com menos pessoas. Então, com certeza sobrecarrega, prejudica o trabalho de apuração, porque são menos pessoas para fazer o mesmo tipo de trabalho, né? E aí tem essa coisa do imediatismo, muitas vezes você não tem tempo para produzir um material de mais qualidade. E aí tem sempre a questão não só isso da audiência, que infelizmente a audiência acaba sendo um fator determinante. Então, às vezes você tem um material bom, de conteúdo e qualidade, mas que não rende audiência. E aí você tem um material ruim que é essas coisas de famosos, celebridades, que dá audiência, com bem menos esforço, bem menos trabalho, você consegue fazer uma coisa que vai render mais, entendeu? Então, além de ter esse conflito de ter menos gente, tem o conflito do trabalho da qualidade versus a audiência, né? O que acaba valendo mais hoje em dia. Sobre o mesmo tema, Luiz Felipe, editor da empresa Terra e ex-membro do site esportivo impedimento.org, concorda que o mercado vive uma contradição. Mas ele destaca que ainda há muito espaço para ser explorado dentro do jornalismo. Ao mesmo tempo, foram construídas outras demandas. Existe um dos maiores exemplos é a questão do feminismo. Nunca houve tanta troca de informações e tanta discussão e tanta problematização do feminismo como hoje. E era uma demanda que simplesmente não existia, tanto que muitas vezes os clichês se repetiam indefinidamente. A demanda de informação é, digamos assim, 100%. E muita gente foi apenas para os 20%. E existem uns 80% que não foram contemplados, é basicamente isso. O site impedimento.org, que tinha como lema Futebol e Cultura Sul-Americana, está desativado atualmente. Ele possuía a sua equipe de reportagem fixa, mas Luiz Felipe ressalta a grande importância que os colaboradores tinham para o sucesso do impedimento. A importância era absurda. Era basicamente o que motivava e fazia uma comunidade de pessoas dispostas a contribuir.
Tem vários veículos que trabalham muito bem isso, como é a questão do BuzzFeed, por exemplo, que trabalha muito bem a sua comunidade de leitores para produzir conteúdo. Era matar um leão por dia para conseguir fazer com que existissem coberturas em loco. Muitas vezes elas eram oferecidas, mas quando se ia atrás, era com pouco dinheiro e com muita tentativa, muitas caras batidas na porta. Francisco Machado é professor, doutor em comunicação social e professor na Unesp em Bauru. Ele explica por que o formato impresso é um dos que mais sofrem pelos cortes nas empresas. No jornal impresso, por exemplo, 1/3 do gasto do jornal é papel. 1/3 é distribuição e 1/3 é mão de obra. Aonde ele pode cortar? Na mão de obra. Né? Então, infelizmente, isso é um problema, porque as empresas não estão conseguindo, na verdade, encontrar uma nova forma de publicidade ou de ganhar dinheiro. Elas ainda tentam se manter viáveis no modelo tradicional de publicidade por demanda, por 1.000 pessoas, o custo por 1.000. Eu acho que é esse sistema que tem que mudar. Nós temos que encontrar uma nova forma da publicidade chegar nos meios de comunicação, que não seja através da publicidade de massa e que isso não confronte, né, com salários e ocupação dos jornalistas nas redações. Os jornais tradicionais, principalmente o impresso, firmaram seu modelo de negócio em uma época em que a oferta de informações era escassa. Para o professor Francisco Machado, o problema está no modelo atual de se fazer jornalismo e não no profissional da mídia. Será que a gente está preparado para ter financiamento público de jornal impresso? Então, isso é uma alternativa que a gente tem que começar a pensar, porque o modelo atual não se sustenta mais, isso é que é evidente. Cada vez mais se tentou cobrar o jornal pela internet, também não deu certo, as pessoas não quiseram pagar. Anúncios de massa, o jornalismo impresso de rádio vem caindo os investimentos publicitários frente à internet, a televisão ainda mantém ainda, mas o jornal impresso e a rádio tem caído. Uma coisa que deu muito certo nos Estados Unidos foi o jornalismo local, está se fechando os grandes jornais de circulação nacional, investindo nos jornais local, onde o impresso tem ali uma penetração maior e que nenhum outro veículo vai ter, a não ser o rádio, mas mesmo assim com essa profundidade e capacidade de análise nenhum tem. Então é uma reconfiguração do modelo de negócio. Eu acho que sim, o modelo está em crise, não a profissão de jornalista. Ela sempre vai existir, sempre vai precisar. Mas a forma da realização das coberturas jornalísticas também vem sofrendo alterações. Através de aplicativos ou canais de interatividade, a sociedade pode mandar material para os jornais. Tem um jornal no Rio de Janeiro, se eu não me engano é o Dia ou o Extra, que ele usa, ele cria grupos de WhatsApp com leitores para discutir ou mandar informação a respeito do que está acontecendo no bairro deles. Então, assim, o jornalista, talvez o que possa ser essa reconfiguração nova, não é aquela pessoa que vai lá buscar a matéria e para contar essa matéria na redação e essa matéria ser disponibilizada no veículo. Talvez ele seja hoje um reorganizador das informações que cheguem até a redação. Francisco Machado ainda aborda a formação ultrapassada que os cursos de jornalismo oferecem aos seus alunos. Então, o jornalista daqui, e aqui quando eu falo aqui não é a Unesp, é todos os cursos de comunicação no Brasil. E ele ainda sai aquele jornalista voltado para trabalhar no mercado que hoje em dia não existe mais. Então nós temos esse problema também na formação do próprio jornalista. Por isso que o momento é muito, muito sério e tem que ser muito bem estudado e analisado. Muito bem, antes de começar e colocar esse tema na roda, né, vamos aos agradecimentos para esse conteúdo, para a formalização dessa matéria. Os agradecimentos aí aos jornalistas, o Arthur Kleibe, também ao Luiz Felipe e, claro, ao professor doutor Francisco Machado. E agora sim vamos debater a respeito deste assunto, começando com o Tiago Pavini, que produziu esse conteúdo, esse material. Tiago, o que dá para dizer deste momento que atravessa o jornalismo esportivo? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme Dias, abraço, amigos da mesa, abraço, amigo ouvinte. Eu vejo como preocupante porque, como foi dito, cada vez mais as pessoas têm necessidade de notícias em 24 horas e temos menos pessoas para fazer a apuração e a checagem para produzir um produto de qualidade. E eu vejo que a profissão de jornalista pode ser reduzida apenas a um curador, porque ele vai receber as informações do público, dos cidadãos, e através de vídeo, de fotos, e ele vai selecionar e editar o que ele vai subir no portal ou no site.
o jornalismo colaborativo que você está colocando, talvez um jornalismo empreendedor ou jornalista empreendedor, a ideia que o professor Francisco Machado colocou, e essa ideia da escassez de informação e da necessidade de informação. Não é? Me preocupa um pouco, ou seja, a grande necessidade das pessoas terem informação com pouca gente produzindo a informação. Talvez a qualidade da informação vai ser prejudicada. Mas o que me preocupa mais ainda no jornalismo colaborativo, se o curador que você colocou, como que ele vai fazer para checar as fontes de informação? Hoje, uma das responsabilidades do jornalista é ter a checagem da fonte, ter a fonte de informação, até como um sigilo dessa fonte. Agora, se a gente pode municiar um jornalista esportivo com informações, como que esse jornalista vai checar a fonte que eu estou dando? Né? A informação que eu estou produzindo e estou enviando via WhatsApp, via blog ou qualquer coisa parecida. Então me preocupa isso, ou seja, a própria veracidade daquela notícia, daquela fonte de informação que está sendo transmitida por um blog, por um jornal, por um impresso, por uma rede de TV, por uma rádio, seja lá o que for. Então isso me preocupa um pouco, essa questão do jornalismo colaborativo na questão da fonte de informação. Eu acho interessante também falar a respeito, por exemplo, do jornalismo impresso. Cada vez mais a tendência é que ele foque em informações locais. Puxando para o jornalismo esportivo, eu não sei se vocês concordam, mas uma alternativa poderia ser, eu estava conversando com o professor Francisco, ele disse que talvez seria interessante um jornal de esportes focar, por exemplo, em produções independentes para um determinado torcedores de time. Então eu vou ter um jornal para torcedores do Corinthians, um do Palmeiras, um do São Paulo, um do Santos. Eu não sei se vocês acham válido essa ideia ou não. Eu acho... Bom, comentando a declaração do nosso amigo Francisco, eu acho que ele está fazendo um retrato, um diagnóstico do que acontece nos Estados Unidos, mas eu acho que a realidade brasileira não é muito comparável. Eu não vejo essa potência do jornalismo local que possa ser uma solução para esse modelo de negócio que nós temos aqui. Até porque eu fico imaginando, aqui em Bauru, por exemplo, nós tivemos uma experiência da Rede Bom Dia que não foi muito bem sucedida. O Jornal Bom Dia não tem hoje o peso, a importância que tinha quando ele surgiu praticamente de uma década atrás. E aí seria um dado interessante de a gente buscar em Bauru. Eu suspeito que a Folha de São Paulo possa ter mais leitores em Bauru do que o próprio Jornal da Cidade. O que contraria um pouco essa visão. Eu acho que no caso de um país como o nosso, os habitantes estão interessados no noticiário local, sim, mas eles não querem se desgrudar dessa questão global. No caso global, pensando na Folha de São Paulo como um jornal de âmbito nacional. Então seria eu acho que isso demanda ainda uma pesquisa talvez empírica, pesquisa de campo, para a gente tentar entender qual que é a mente do leitor brasileiro. Agora, no caso da matéria de vocês, eu só queria fazer um destaque. Acho que misturaram aqui 3 formas de jornalismo e talvez elas merecessem ser analisadas também, cada uma a seu tempo. O meio impresso. O meio impresso vem sofrendo corte de gastos e perda de leitores há muito tempo. Apesar de que o nível de leitores se estagnou, pelo menos nos últimos 5 anos, a variação é muito pequena. Depois vocês comentam TV. TV por assinatura, que é outro fenômeno. Né? No caso da SPN Brasil, não houve entrevistas aqui com os responsáveis pelo canal, mas a impressão que dá é que trocaram jornalistas de carreira mais velhos por outros mais novos simplesmente por uma questão salarial. Você contrata o jornalista mais novo pagando menos do que você pagava para quem estava há mais tempo no canal. Então é uma questão monetária, obviamente que deve acarretar uma perda de qualidade, porque tirar alguém com experiência de 20 anos de carreira e colocar alguém mais novo, pode haver perda de qualidade. E a outra experiência, quer dizer, além do impresso, do jornalismo televisivo, é a questão da internet, que aí é outro fenômeno do qual eu confesso que conheço muito pouco, mas eu não colocaria, por exemplo, Terra, comparando com o que acontece com impedimentos.org, que era uma iniciativa de abnegados, que não dá para comparar com o modelo de negócio como um portal do porte, com o perdão da redundância e do trocadilho, o porte do Terra. Né? O grande modelo talvez seja aquilo que a Rede Globo, as organizações Globo fazem, porque eles atuam em todas as plataformas. Então, às vezes, uma pode sustentar a outra. A Globo tem o quê? Começou com o meio impresso, jornal, depois abriu rádio, depois abriu uma televisão, aí abriu uma editora, Editora Globo, abriu um portal de notícias, né? Que é o G1. Antes disso, indústria fonográfica, som livre, revistas, revista Época, Globo Filmes. Então a Globo atua em todas as plataformas.
essa vai ser a saída. Os ganhos de uma plataforma podem compensar a perda que ela tem em outras plataformas. É mais ou menos o que faz outros conglomerados de comunicação no mundo todo, que acabam invadindo de maneira quase como um polvo, com todos os tentáculos, nos meios de comunicação. No caso do Brasil, por que fechou o Jornal do Brasil? Por que fechou a Gazeta Esportiva? Porque não tinham esses tentáculos todos para poderem uns sustentar os outros que são deficitários. O Carlos, aliás, promove algumas pesquisas, né, Carlão, sobre os conglomerados de mídia, concentração. O que você poderia falar sobre esse quadro? Você pontuou muito bem, quer dizer, até o que o Francisco mencionou aqui, 2/3 dos custos de um impresso estão relacionados não à produção da notícia, mas sim à impressão e à logística. Então, essa informação que vocês trouxeram aqui, que jornais tradicionais, eles firmaram seu modelo de negócio numa época em que a oferta de informação era escassa, ela era escassa porque havia uma dificuldade grande de ter a plataforma que era o impresso. Não é? Então, as pessoas não tinham acesso ao papel, não é? As pessoas não recebiam o jornal na sua casa. Num determinado momento as pessoas passaram a ter o papel e a receber nas suas casas, né? E aí a tecnologia veio para quebrar com esse modelo de negócios, né? Hoje a gente recebe a informação que não está no papel, está na internet, está no smartphone, está em qualquer WhatsApp, em qualquer lugar, no tablet, você recebe essa informação e não tem a necessidade do suporte físico. Então me estranha muito você quebrar só o custo de produção da notícia no mercado, no trabalhador, no jornalista, não é? Porque o custo de reprodução da notícia hoje não existe. Se você quer reproduzir jornais impressos, tem que ter 2 papéis, não é? A reprodução na internet não é necessário ter 2 internets, ela já está lá. É um meio intangível. Então, agora, isso potencializa, Zeca, o lucro. Não é? E assim, justificar a demissão dos profissionais de jornalismo alegando apenas o custo é uma estratégia da empresa também, porque ela deixou de ter o custo da impressão e deixou de ter o custo da logística. Chamou a atenção, Carlos, o fato de o Terra dizer que a editoria de fotografia está sendo fechada. Porque o que o Terra vai fazer? A internet depende de imagens. Vai passar a comprar das grandes agências. France Press, Reuters e por aí vai. Né? Ou receber de alguém que está assistindo um jogo, por exemplo, bater uma foto. Né? Mas aí... jornalismo colaborativo. Aí, por mais que seja uma atitude louvável e voluntariosa de alguém que manda uma imagem para um órgão desses, é diferente de ter um profissional, sim, com certeza, fotógrafo profissional que vai fazer um registro com outra qualidade, com outras preocupações. Mas eu acho que, mais uma vez, aqui é essa concentração de capital em torno das agências de notícias e agências de fotografia. Né? Eu deixo de ter um fotógrafo. Aí sim, eu acho que a questão do local é importante. Eu conheci fotógrafos do Terra que iam ao Canindé, o estádio do meu finado clube Português de Esportes, que ia lá fazer fotografias do jogo. E eles faziam as fotos e mandavam para a redação, e a redação publicava. Como é que agora o Terra vai se virar? Vai comprar de quem? Né? Então, mais uma vez, alguém que estava presente no local com alguma pauta ou pautado por algum interesse, isso deixa de existir e as grandes agências vão começar a mandar um material indistintamente para vários portais ou várias plataformas. Ou seja, a gente vai perder em variedade e multiplicidade de olhares. De fato, são várias indagações que cercam esse tema. O nosso convidado hoje, o Luiz Henrique Ferraz, gostaria de complementar, entrar nessa discussão de alguma forma, Luiz? Eu só acredito que, de alguma forma, as mídias elas acabem tendo... voltando um pouco ao passado, na questão dos líderes de opinião. Se as notícias vão acabar sendo curadas por jornalistas, então os líderes de opinião dos bairros onde acontecem voltam a ter certa expressividade. Assim como as novas tecnologias também possibilitam ao jornal impresso o quê? O surgimento também de blogueiros, de líderes de opinião que usam do jornal para de alguma forma mediar essas notícias para o público. Perfeito. Thiago? Só para finalizar, eu gostaria, é um tema complicado mesmo, mas para saber a opinião de vocês, aqui no Brasil a gente acabou de realizar a Copa do Mundo e daqui 2 anos nós vamos realizar as Olimpíadas. E 2 dos maiores eventos esportivos do mundo, e é preocupante que tenha esses cortes de gasto no lance na ESPN que são referências no mundo esportivo. Não chega a ser preocupante acontecer isso, porque
Assim, o meu sonho como estudante de jornalismo esportivo é cobrir uma Copa do Mundo e é cobrir uma Olimpíada. Então eu ficaria refém de péssimas condições para poder contribuir com um portal que não vai te dar um aporte muito grande, não é mesmo? Você se forma em 2016, né, Thiago? Eu acho que você vai ter mais chance de trabalhar cobrindo as Olimpíadas do que o jornalista que tenha se formado há 10, 15 anos. Você vai entrar como foca, você vai ser contratado como estagiário. Eu acho que esse enxugamento agora, não é à toa que ele não é gratuitamente que ele acontece após a Copa. E provavelmente haverá a contratação de novos quadros a partir do final de 2015 e começo de 2016. Até porque a Olimpíada acontece depois no segundo semestre. Né? E aí acho que há tempo das empresas se reestruturarem e reformarem as suas equipes de cobertura. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado está chegando ao fim. Observatório que teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Zeca Marques e Luiz Henrique Ferraz. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos na próxima semana. Observatório do Esporte, aqui a informação vai além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.